Queridos irmãos, minhas irmãs, o nosso coração está cheio de alegria por recebê-los, por nós estarmos congregados aqui hoje como o povo de Deus. Que o Espírito Santo, ele tenha poder para se manifestar em nosso meio e possa afastar de nós todas as preocupações e possa afastar de nós os obstáculos para que esses dias nós possamos estar perto do Senhor e receber dele as bênçãos, as revelações, o entendimento. O Senhor, neste dia, fará uma grande obra. E a maior obra do Senhor é mudar a nossa vida, é mudar os nossos conceitos, é trazer para nós uma esperança fundamentada naquela fé que teve o nosso pai Abraão. Que ele esteja presente no nosso meio durante todo este encontro para edificar o nosso futuro. Essa é a nossa expectativa e espera no Espírito do Senhor. Amém. Nós vamos sair um pouco do modelo que nós costumamos trabalhar, de pregação, para termos um painel um pouco mais voltado para o estudo. Talvez os irmãos não saibam, mas nós que somos pregadores, nós temos um grande medo do Senhor não estar do nosso lado. Por mais tempo que se consuma, por mais experiência que a gente tenha com a palavra de Deus, com a pregação, a gente tem essa preocupação, porque nós não fazemos uma palestra. A pregação, ela não é parecida com uma palestra onde o orador, ele se prepara, ele sabe o que ele vai falar, ele sabe onde vai começar, ele sabe por onde ele vai navegar e por onde ele vai terminar. Ele se preparou, fez uma escola de oratória e tal, ele sabe mexer as mãos, os gestos e tal. O pregador não, o pregador é tomado de um estado de exaltação provocado pelo Espírito, quando o Espírito quer dizer alguma coisa para quem vai ouvir. E nós temos na nossa intimidade essa preocupação, o que ele quer dizer. E nós não podemos sequer recorrer na nossa casa dos recursos que um orador recorre. Porque frequentemente nós nos preparamos em alguma coisa e chega aqui, ele muda aquilo que ele quer falar. E diz, olha, você vai dizer outra coisa. É comum nós estarmos na igreja, nos momentos que antecedem a pregação, e a gente não sabe ainda o que vai falar. E a gente abre para lá e abre para cá a escritura, e mexe para lá e mexe para cá. E Senhor, Senhor, Senhor. E assim é o nosso trabalho com a palavra. Somos dependentes da vontade desse Senhor. E quando Ele não está do nosso lado, o nosso estado é de profunda tristeza. Porque dos nossos recursos, nós não conseguimos quase que fazer nada. Às vezes até fazemos um discurso, mas é um discurso pobre. É um discurso que não toca o nosso coração, que não toca o coração de quem está ouvindo, que não transforma vidas, que não faz mudanças profundas nas almas que estão recebendo a palavra. Na verdade, sem o Senhor, nós somos quase nada. Há uns 2 anos atrás, num dos domingos, que eu estava me preparando, estava ali atrás, olhando a escritura e tal. Ainda estava vazia a igreja, e folheando a escritura para lá, para cá. A gente que está acostumado com o Espírito, a gente
sabe que num certo momento ele pode vir ali falar com a gente. E me veio o Espírito do Senhor naquele momento, um Espírito me disse, olha, você precisa olhar com cuidado o Velho Testamento. E como os irmãos já devem ter ouvido nos meus discursos e pregações, e muitas vezes eu disse, olha, deixa esse Velho Testamento de lado aí, porque o nosso Novo Testamento é suficiente para a nossa salvação. Afinal de contas, Paulo disse que o Senhor aboliu o Velho Testamento. Aí passou um certo tempo, deixei de lado aquilo, não vou ver, não vou atrás disso não, história antiga e tal, não vou me preocupar com isso. Passados alguns meses, estou de novo por ali, lá vem a voz de novo do Senhor. Você precisa ir ver o Velho Testamento. Atenção para o profeta Isaías. Existe uma história no Velho Testamento, uma história completa de um povo que teve origem a partir de Abraão, do seu filho Isaque, e que este povo, ele iria, uma parte dele se espalhar pelo mundo. E que em determinado tempo, dizia o Senhor, ele iria juntar este povo todo antes que os dias do fim viessem a acontecer. Esta história, ela está fundamentada nos profetas em várias passagens e livros, e é bem difícil alguém negar a existência dessa história. Examinando os textos, nós começamos a perceber que o Senhor, ele fez promessa através dos profetas, dizendo, eis que eu tomarei os filhos de Israel dentre os gentios, que são as nações estranhas, para onde eles foram e congregarei de todas as partes os filhos de Israel e os levarei à sua terra. Essa promessa está fartamente distribuída nas histórias dos livros do Velho Testamento. E o Senhor começou a me mostrar que o povo de Deus não era simplesmente o povo que estava na igreja. Era uma nação muito maior. E o Senhor me disse, o meu povo está dividido. O meu povo precisa ser ajuntado. O povo de Deus está mais ou menos como Davi, quando ele se tornou rei. As tribos viviam separadas umas das outras, se desentendendo. O povo de Deus, na atualidade, diz o Senhor, está dividido. E é preciso que alguém faça alguma coisa para unificar o meu povo. Foram essas coisas que o Senhor me disse e nos vem falando e mostrando que nós precisamos entender melhor as Escrituras Sagradas. E que a gente tem muitas coisas a aprender com ele. E que nós precisamos refletir, examinar, ler, estudar os textos sagrados à luz de um novo pensamento. Por que o novo pensamento? Nós temos aqui no banner do nosso encontro, né, alguns símbolos aí que significam muito para nós que somos o povo de Deus. Aqui está o menorá, nós sabemos que é um símbolo judaico. O judaísmo tem como um dos símbolos de adoração, simboliza as coisas do passado, a história de Moisés, e muitos outros significados tem o menorá, mas são os judeus, a casa de Judá, e temos ali ao lado direito a cruz de Cristo, que significa os cristãos, católicos e evangélicos, na verdade um povo só. Essas duas casas, elas estão separadas. E por que elas estão separadas? Quando nós vamos olhar para dentro do cristianismo, conhecer a sua história,
saber como a igreja foi formada, as lutas que tiveram dentro da igreja e o estado atual que se encontra os cristãos. O cristianismo como movimento do povo de Deus. Nós temos uma multidão de igrejas. A igreja, ela se dividiu por causa das diferenças de interpretação dos homens, o que nos mostra que o espírito que tem dentro da igreja como um todo é um espírito mais humano do que um espírito divino. Se fosse um espírito divino, a igreja não tinha tantas divisões como ela tem. O espírito não pode ser de cima. Quando nós olhamos o judaísmo, nós encontramos a mesma divisão. Pode parecer que é estranho que os judeus que descendem geneticamente do povo de Deus, lá do pai Abraão, eles tendo o sangue dos judeus, deveriam ser todos unidos em torno de uma só fé, de um só fundamento, de um só princípio. Mas não, o judaísmo também é dividido. E quando a gente vê o discurso de um judeu, nós vemos que eles querem os cristãos convertidos ao judaísmo. Quando a gente vê os cristãos falarem dos judeus, os cristãos querem converter os judeus ao cristianismo. Enfim, nenhum desses dois, nenhuma dessas duas casas está em condições de criar a unidade que Deus espera do seu povo. É necessário que haja um movimento novo, que venha de uma nova interpretação, que não dependa nem da igreja cristã, da sua teologia, das suas interpretações, das coisas que a igreja acha que são certas e que são equivocadas, e que não dependa também do judaísmo como religião, dos seus princípios, dos seus fundamentos. É necessário que nasça uma nova maneira de nós olharmos para as Escrituras Sagradas, com a ideia de unificar o povo de Deus. É evidente que isso não vai se tornar uma só igreja. É evidente que essas instituições, elas são instituições mais humanas do que divinas. E elas serão diluídas, elas desaparecerão da face da terra quando vier aquele dia. Haverá um só templo, porque o mundo se encherá do conhecimento do Senhor, diz a palavra. Não haverá mais dúvida em nenhum coração. Desde o menor até o mais velho, todos conhecerão o Senhor. Então o Senhor será adorado em todos os lugares. Segundo o Apocalipse, não haverá mais templos. E nós estamos reunidos aqui, irmãos, a pedido do Senhor, para nós pensarmos esse novo caminho. E como ele não pode ser um caminho que vem da teologia tradicional, nós precisamos pensar uma forma de nós entendermos as coisas de Deus sem os vícios provenientes da Igreja Católica, Evangélica e do judaísmo, que são as duas religiões que nasceram de Abraão e de Isaac, do seu filho. São as duas grandes religiões do mundo que hoje estão aqui presentes no nosso tempo, mas que estão despreparadas para os grandes desafios que o mundo terá pela frente com a chegada do fim dos tempos. Por isso, no nosso cartaz ali de abertura, existe uma frase dizendo assim: nós estamos muito felizes por Deus ter escolhido você para participar do nosso encontro de irmãos, porque aqui nós estamos tratando de uma coisa muito séria. Por que o símbolo da estrela de Davi? Nós sabemos que Jesus era filho de Davi. Nós sabemos que o Cristo é da casa de Davi. E nós sabemos o grande esforço que Davi fez para unir o povo. E nós precisamos levantar esta bandeira. Nós precisamos levantar essa mesma bandeira de unidade e trabalhar pela unidade do povo de Deus. Não importa se é
se é evangélico, se é católico, se é judeu, se não é. Mas nós não queremos converter ninguém ao judaísmo. Nós não queremos converter ninguém ao cristianismo da igreja. Nós queremos converter todos ao cristianismo de Cristo. Porque nós vamos ver, irmãos, existe um Jesus que é da igreja católica, que não é o Cristo. A igreja católica, ela criou um Jesus para ela, um Jesus diferente do Cristo de Davi, do Cristo que falava com Davi. Nós vamos ver que o Senhor prometeu que a casa de Davi, ela seria um movimento eterno de cuidados com o povo de Deus. Como disse a nossa irmã na sua exortação, nós precisamos deixar o nosso conforto, a nossa parentela, os nossos cuidados, para nós nos envolvermos um pouco com o Senhor e participarmos efetivamente deste movimento de renovação da fé. O Senhor tem revelado muitas coisas importantes para nós. Eu acredito que todos estão sendo convidados. Também disse a nossa irmã na abertura que a apostila tem um espaço para você anotar as suas dúvidas e sugestões, porque vocês estão sendo chamados a colaborar com um trabalho que é a base desse novo caminho, onde nós não temos compromisso com nenhuma instituição. O nosso compromisso é com Deus. O nosso compromisso é com o chamado de Deus. E toda vez que o Senhor nos chamar e disser, olha, vocês precisam mudar isso, vocês precisam fazer assim, nós precisamos obedecer ao Senhor. A nossa vontade não pode prevalecer. As nossas vaidades não podem prevalecer. Nós não somos nada, irmãos. O Senhor não quer nos mostrar, através do sofrimento, que nós não somos nada. Nós precisamos reconhecer isso, irmãos, para que o Espírito de Deus esteja no nosso meio e nós possamos voltar aos tempos da igreja primitiva, onde todos os irmãos, não tinha nenhum irmão que ficava de fora ou irmã que não estava sob a influência do Espírito Santo para abordar os temas relacionados ao povo de Deus. Nós, evidentemente, não precisamos de pastores e não precisamos de padres, nem de papas, para dizer o caminho que nós temos que seguir, irmãos. Nós não temos necessidade disso. Nós somos filhos do Altíssimo. E como disse a nossa irmã, Deus quer ter comunhão com a gente, quer ter intimidade com a gente. Nós não podemos mais abrir mão dessa intimidade. É um tempo novo. E todos estão sendo chamados para participar. Nós somos muitos. Lembra que o Senhor tinha só uma dúzia com ele, não é mesmo? Nós somos muitos. Olha como nós somos muitos. Os recursos que nós temos hoje, irmãos, para servirmos o Senhor. Temos esta casa, as nossas casas, trabalho, saúde, irmãos verdadeiros, riquezas que os apóstolos não tiveram. Podemos fazer muito se nós quisermos. Nós temos que dizer ao Senhor, eis-me aqui, estou pronto para servir. O que vai ser o futuro, o que vai ser amanhã, irmãos. Quem está nos chamando para nós nos alistarmos no seu exército, cuida de tudo. Você não tem que ficar preocupado com nada. Nós vamos ver ao longo do nosso encontro como que este povo se espalhou no mundo. E o que o Senhor pretende fazer com ele? É um rebanho mesmo, separado. É claro, todos os rebanhos do mundo são do Senhor, irmãos. Todos os rebanhos do mundo são do Senhor. Mas no meio dos seus rebanhos, ele escolheu um rebanho especial. Disse, esse é meu povo. Eu vou trabalhar esse povo meu. Eu vou instruir esse povo meu. Eu vou provar esse povo meu. Porque eu tenho uma missão importante para meu povo, que é cuidar do mundo futuro. A nova humanidade, irmãos.
E para nós espantarmos todos os tipos de falsos conceitos nascidos nas religiões, nós vamos aprender que as religiões, elas não têm fundamento lógico e racional, não são doutrinas fundamentadas na inteligência das coisas. Nós vamos aprender que há muitas coisas para serem revistas, que nós temos que nos despir mesmo desses homens religiosos velhos, para nós recebermos o Espírito Santo, o Espírito de verdade, para nós tomarmos consciência de quem nós somos, de nos situarmos dentro da criação como filhos de Deus. E mais, como almas eternas que somos. E para isso, eu acredito que nós precisamos apelar à inteligência. Se você não compreende uma coisa de Deus, é pouco provável que ela sustente as tuas provações. Essa história de mistério que foi inventada dentro da igreja para encobrir a verdade, basta olhar a história da igreja. Os mistérios, a coisa que você não pode saber, as coisas que só Deus sabe, tudo isso é conversa de homens. A igreja foi mantida embaixo de um manto de ignorância, irmãos, a ponto de se tornar uma coisa inócua, como é hoje a igreja. Esses dias eu estava assistindo um pastor falar em rede nacional, diante de 10.000 pessoas. O homem disse que ia ensinar o pessoal a multiplicar R$1 em 1.000.000. E disse que ia mostrar na Escritura. Para que serve uma igreja dessas? A não ser lançar uma multidão de almas nas regiões infernais. Nós precisamos que o Espírito Santo nos limpe, nos lave de todos esses conceitos, essas coisas que nós, já há muitos séculos, nós estamos envolvidos com isso há muitos séculos. Não há pouco tempo, não. O Senhor precisa nos lavar, nos limpar e nos dar um novo coração, nos dar um novo espírito. Ele precisa fazer isso por nós, senão nós estamos correndo o risco de nós sermos arrastados com as grandes multidões que vão ser arrastadas para as trevas a hora que vier o fim do mundo. Por isso, nós precisamos usar a nossa inteligência para compreender que Deus tem para nós. Eu quero que os irmãos estejam atentos ao que está escrito, porque a gente costuma ler por cima e não percebe a profundidade do que está escrito. O Senhor disse no Apocalipse, logo na sua introdução, no capítulo 1, versículo 8, eu sou o Alfa, a primeira letra do alfabeto, e a última, o Ômega. Eu sou o princípio e o fim. Eu sou aquele que é, eu sou aquele que era e aquele que virá. Então preste atenção. Eu sou o Alfa e o Ômega, eu sou o princípio e o fim. Vamos falar sobre um tema chamado progressividade e sobre eternidade. Um para levar o outro. O que nós observamos aqui é um gráfico bem rudimentar, foi feito por mim, da criação. Os cientistas dizem que o universo foi criado por volta de 14 bilhões de anos atrás do nosso tempo. Porque o tempo também, vocês sabem, que depende do lugar aonde está o observador no universo. Foi quando começaram todas as coisas a partir de um determinado ponto. Você vai fazer uma redação. Como é que começa a sua redação? Ela já começa pronta ou começa com ponto? Ela começa com ponto. Então, todas as coisas que nós vamos fazer começam com ponto. E assim começou também a criação de Deus. Isso não está em discordância com a ciência. Os cientistas dizem isso. Eles só não admitem que existe alguma coisa além do ponto. Essa é a nossa área.
né? Mas eles admitem que tudo começou com um ponto. Uma explosão de uma matéria básica que foi se organizando ao longo do tempo e se transformando em galáxias, estrelas, planetas, nebulosas. Muito bem, a gente deu um salto ali e veio parar em Abraão, né? Então nós queremos que os irmãos entendam esse princípio chamado progressividade. Na criação de Deus não existe nada parado. Tudo está progredindo para algum lugar. A criação não se detém. Nós vemos ali a época de Abraão, um pouco mais à frente a época de Moisés, adiante a época de Davi, depois a época de Jesus, e agora nós saltamos aqui para a atualidade. É claro que no meio dessas referências existe toda uma história, também progressiva. Esse princípio aplica-se a todas as coisas na natureza, a todas elas. Tudo que é criado começa de um ponto e se propaga até que a obra esteja feita. Vamos pensar agora em termos de revelação. A conversa que Deus teve com Abraão, ela só cabe dentro daquele espaço lá. A conversa que Deus teve com Moisés não pode caber ali dentro, ó. A conversa que Deus teve com Davi não pode caber lá dentro. Porque em cada época a revelação ela vai se ampliando. Por quê? Porque a realidade também vai acompanhando o desenvolvimento. O homem vai se tornando mais inteligente, vamos dizer assim. A ciência começa a se desenvolver, ele vai criando coisas. Então o seu entendimento ele vai evoluindo na medida que o tempo se consome. Seria muito estranho que o homem da época de Abraão fosse tão inteligente e pudesse ter uma visão mais completa das coisas criadas e de tudo o que existe, como o homem da atualidade, porque eles vivem em tempo muito diferente. O que eu quero que os irmãos entendam é que o que foi revelado a Jesus não poderia ter sido revelado na época de Moisés. Vamos ver. Troquei. Jesus não cabe no tempo de Moisés. Assim como se nós pegássemos Moisés e colocássemos no tempo de Jesus, ia faltar alguma coisa. Os irmãos estão entendendo? O que eu quero que os irmãos entendam é que a cada tempo existe uma revelação em função das condições daquelas pessoas compreenderem o que está sendo revelado. Isso é uma coisa da própria natureza da criação. Não é uma coisa inventada por ninguém. É assim a criação. Cada coisa tem o seu lugar, o seu tempo de ser revelado. Nos nossos dias, aqui na atualidade, o Espírito Santo deseja revelar coisas novas para nós. Coisas que Moisés não entendeu. Coisas que os apóstolos não entenderam. Não falamos do Senhor, porque o Senhor não tem nada que compara com o Senhor. O Senhor era muito à frente do tempo dele, muito à frente do tempo dele. Ele criava aquelas histórias para poder ensinar, porque o povo não entendia. A sua natureza sublime, ele pertencia a um outro tempo. Na verdade, é uma outra grandeza. Mas a nossa revelação, ela vai progredindo. E também, irmãos, a realidade do próprio mundo. A realidade, o mundo vai se tornando cada vez mais complexo. Esta história, ela é acompanhada pela ciência. E nós não podemos negar a ciência. Porque a ciência é a observação dos fatos. A ciência não nasce da invenção da cabeça de um homem. Seja um cientista, seja um religioso, seja quem for. Na igreja é diferente. Muitas coisas nascem da imaginação de um homem. Da interpretação de uma pessoa que tem liberdade para ler a Bíblia e criar um conceito qualquer sem que ele tenha necessidade de provar nada. Por isso, a teologia é cheia de coisas fantasiosas que os homens criaram. E são coisas que não têm comprovação. Se nós afastarmos a nossa fé do conceito da ciência, com certeza nós vamos trilhar um caminho do absurdo.
Pode ser qualquer coisa. Na verdade, você pode acreditar em qualquer coisa na Escritura que você quiser. Pode inventar qualquer história. A Escritura é cheia de passagens que você pode inventar qualquer teoria. Abrir uma porta lá e dizer, olha, aqui está vendo, isso aqui é uma coisa de Deus, é assim, não é? Mas não tem um sentido lógico, um sentido inteligente, racional. Esse novo caminho que nós queremos seguir não pode ser um caminho baseado em fantasias. Ele precisa ser um caminho inteligente. Os irmãos estão entendendo? É necessário a gente compreender que as coisas progridem, que tudo caminha obedecendo o quê? Obedecendo à vontade de Deus. É Deus que está fazendo isso. Nós dependemos do plano de Deus. A teologia tradicional não evolui em termos de conceitos e de compreensão das coisas de Deus. Por isso nós vemos hoje muitos irmãos nossos cuja fé se assemelha muito ao que havia na época de Moisés e de Abraão. Os judeus têm uma fé muito parecida com o que se acreditava nessa época aqui. Porque nos livros da Torá, os 5 livros de Moisés não têm qualquer referência a uma vida depois da morte. Porque ainda não era desenvolvida a ponto de Deus revelar esses conceitos. Na época de Moisés, o pensamento não era desenvolvido o suficiente para as pessoas compreenderem que podia existir uma vida além do mundo que nós enxergamos. E por essa razão, as pessoas que acreditam somente na Torá têm uma visão distorcida sobre a vida além da morte. Os judeus com agravante de não ter aceitado Cristo, as revelações de Jesus. E muitos evangélicos ainda acreditam da mesma forma que acreditavam Moisés e Abraão. Quer dizer que não existe nada do outro lado desta vida, apesar de Jesus. Então, a teologia tradicional ela tem uma dificuldade para caminhar no tempo. Ela fica sempre engessada nos conceitos. A maioria dos conceitos que existem na igreja evangélica dos nossos dias, na igreja católica, faz parte da teologia criada na Idade Média. E bem para trás. Por que não muda? Porque os concílios não tratam de coisas espirituais, eles tratam apenas das coisas humanas. A igreja se transformou numa instituição que administra a vida dos homens, quanto à vida material. Então não há interesse em mudar o pensamento da igreja no que toca às coisas do espírito. Nós temos um assunto mais sério agora, que é a parte da eternidade. Os irmãos compreenderam? Ficou entendido? É só para mostrar que o pensamento nosso em relação às coisas de Deus precisa acompanhar um espírito de inteligência. Ele não pode ser uma coisa absurda. Eu posso inventar qualquer coisa usando a Escritura, irmãos. E inventaram muitas coisas que não têm nada a ver com a verdade de Deus. Deus não é absurdo. Se a criação de Deus é uma coisa inteligente, tudo que você vê à sua volta é inteligente. Se você sondar com um microscópio eletrônico a intimidade dos átomos, das moléculas, você vai ver que tudo funciona perfeitamente obedecendo aquelas regras. Se você olhar com um telescópio lá nas estrelas, as galáxias, tudo funciona perfeitamente de uma maneira inteligente. Por que as coisas de Deus têm que funcionar de uma forma irracional? Por que razão? Será que Deus, nas coisas dele, ele trata de uma forma absurda? Ou será que nós, na nossa ignorância, não entendemos direito Deus? É provável, é possível, tudo indica que na nossa ignorância nós não entendemos direito Deus. Não é verdade, irmão? Isso precisa ficar evidente no nosso coração, no nosso pensamento. De outra forma, nós vamos caminhar no escuro. Eu acho que não vale a pena. Não basta crer. As pessoas dizem, basta crer. Não basta crer. Tiago dizia, olha, os demônios creem, estremecem. Não basta ter fé, eu tenho fé. Não basta ter fé, você precisa compreender por que você crê.
Precisamos buscar esta inteligência nas coisas do Senhor. Senão, irmãos, nós não conseguiremos seguir este novo caminho. É um novo caminho mesmo. Considerações a respeito da natureza do Deus eterno e da criação. O tema é bastante profundo, né? Acho que ele ficaria contente da gente compreender as coisas por esse ponto de vista, porque a gente deixa de ser alguém que apareceu em certo momento da história, nascido de qualquer jeito, para ter uma vida de qualquer jeito e para morrer de qualquer jeito. Para sermos, na verdade, filhos do Altíssimo, deuses, conforme nos chama a Escritura, Salmo 82. Nós pegamos aqui uma figura, uma imagem, para representar a figura de Deus. Eles falam que Deus é amor, não é? Está escrito lá que Deus é amor? Não está escrito que Deus é amor. Deus é misericórdia, não está escrito. Deus é todo poder, bondade, perfeição. Tem alguma coisa escrito lá? Não tem. Já perguntaram para ele, já quem é ele? Não foi? Já perguntaram para ele quem é ele. Vamos ver a resposta que ele deu. Quer dizer o quê? Quer dizer que nós não podemos compreender a intimidade de Deus e a sua natureza, irmãos. O que nós sabemos, na verdade, é que houve um tempo que só existia Deus. Essas coisas que nós falamos de Deus foram nos reveladas pelo Filho dele, que ele é amor, que ele é bondade, que ele é perfeição, que ele é uma série de atributos que a gente ficou sabendo por causa de Jesus. Porque Jesus recebeu dele essa revelação, mas nós não temos como compreender a natureza de Deus. O que nós podemos saber é que em determinado tempo só existia este ser. Nós não podemos falar nada dele porque nós não compreendemos ele. Os irmãos estão entendendo? Nós existimos dentro de uma bolha criada por Deus, no seio dele, mas por nós existirmos dentro desse lugar em que nós pensamos, tal, fazemos e acontecemos, nós não temos como saber a intimidade de Deus e nem falar a língua dele, nem saber como ele é e nem tecer qualquer comentário a respeito de Deus. Ele é o Altíssimo, ele é o Senhor, o Todo-Poderoso. Os judeus verdadeiros sequer pronunciam o nome dele porque se sentem indignos de falar o nome desse Deus. A melhor forma de se exprimir a figura de Deus é uma cor qualquer, né? Para a gente poder entender, mas é claro que nós não podemos compreender este Deus na sua intimidade. Então, muito bem, vamos lá. Moisés, quando ele foi chamado para ir lá no Egito para livrar o nosso povo das mãos de Faraó, o Senhor disse para ele, olha, vai lá e diz para eles que você foi enviado. Ele diz, mas e vocês vão perguntar, Senhor, o seu nome, o que eu vou dizer para eles? E disse Deus a Moisés, eu sou o que sou. E disse mais, assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. E Deus disse também a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, me enviou a vós. Este é o meu nome eterno, este é o meu memorial e nunca deve ser esquecido. Então nós precisamos saber que o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó é o Deus eterno, é o eu sou. E para nós basta. É bom a gente não insistir em perguntar, para não ouvir sempre aquela resposta, né? Eu sou o que sou. Muito bem. O nome do Senhor nosso Deus, é Jeová entre os judeus. Aquele que é autoexistente, quer dizer que não foi criado. O nome do Senhor, por essas 4 letras que significam o ser eterno, né? O verbo ser conjugado nos 3 tempos. Foi, é
e será. O Y é usado para ei, que é de será. O HW, né, usado em houve. E o último, que o H, que é em raia. Os judeus utilizam dessas letras de uma determinada palavra e conjugação, é chamado acróstico, para gerar um nome. Então, o nome de Deus significa Yahvé, quer dizer aquele que foi, que é e que será. O alfa, o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. Então, Deus é aquele que foi, que é e que sempre será. Na natureza eterna de Deus, há um ponto nele que muda, por causa da vontade do próprio Eterno. Presta atenção. Vai criar o universo, presta atenção. Não existe nada. Só existe uma vontade manifesta do Criador. Fiz esse desenho para os irmãos poderem entender pela nossa linguagem. Muito bem. Deus precisa fazer com que essa mudança possa se transformar na obra que Ele quer realizar. Então, o que Ele faz? Ele cria Cristo, o Filho. Por enquanto, só existe Deus e o seu Filho. Os irmãos devem lembrar da passagem que diz: antes de todas as coisas existissem, eu estava contigo. Cristo, o Verbo, também chamado Logos, entre os gregos. Então nasce o Filho. Não existe criação, não há tempo, não existe nada ainda. Só existe o Pai e o Filho agora que se manifesta, que sai da natureza do próprio Criador. Então, a eternidade, em determinado ponto, que eu não sei em que lugar, porque eu não sei o tamanho de Deus, né? É infinito. Mas em determinado ponto, da eternidade, surgiu uma mudança, provocada pelo próprio Eterno. E Ele então cria algo que a gente pode ver e perceber. Cristo. E através da vontade do Filho, o que Ele faz? Ele mantém a sua eternidade e Ele cria um ambiente dentro dele, como se fosse um útero, aonde a vida vai florescer. Veja os irmãos, que a vontade de Deus continua manifesta através do seu Filho, e Ele então cria um ambiente dentro dele, quando explodiu o tal do ponto lá do Big Bang. Foi quando criou esse ambiente que nós temos como chamado universo. Veja os irmãos que a eternidade de Deus continua à volta da criação. A gente tem um ambiente que foi criado dentro do seio de Deus, onde existe a criação. Mas a eternidade está em volta, quer dizer o quê? Que Deus está em volta de toda a sua criação. Ele continua lá. Ele se comunica com a criação através do seu Filho. É por meio do Cristo é que ele se comunica com toda a criação. E ele tem mais um outro elemento, não é? Que nós chamamos de Espírito, que é o Espírito Santo, que através do Filho realiza a vontade de Deus, a Trindade. Nós precisamos entender a criação através de um processo inteligente. Se você não entender isso, você não vai entender o plano de Deus para o seu povo. Parece uma matéria científica, mas é. Se você colocar um cientista aqui, ele vai falar: isso aí é assim mesmo, está certo, não está errado isso aí não. Porque é uma coisa só, irmãos. Não tem ciência e Deus, tudo é uma coisa só. Os homens é que separaram a ciência da religião, por falta de entender corretamente as coisas do Senhor. Cristo cria um ambiente que nós chamamos de céus da eternidade. Lá existem as potestades, os arcanjos, os querubins, as almas, tudo foi criado através do Filho que é Cristo. Nós temos uma região da criação chamada universo visível. É a região onde habitam os seres humanos, ali, ó. Todas essas coisas, elas estão sob o poder de Deus, circulando sempre em direção a Deus. Toda a criação de Deus. Tudo funciona pelo poder que emana da criatura eterna, do ser eterno através do Cristo. Então o universo visível,
Existe uma região que não é real, é como se fosse uma sombra que tem em torno do mundo, aonde estão as trevas exteriores que Jesus dizia. Ali existem as almas que vão para as regiões da morte, vão para as regiões do inferno. Tudo isso faz parte da criação. Ah, pastor, peraí, então Deus criou o inferno? É claro que Ele criou o inferno. E tudo que tem nele, tudo que tem na morte, Deus fez todas as coisas e faz. A Escritura diz isso, não sou eu, né? Eu faço as trevas e faço a luz. Eu faço o bem e faço o mal. Eu te ofereço a bênção e a maldição. Eu faço todas as coisas, eu sou o Senhor, ele diz. Nós precisamos entender isso, irmãos. Acabar com essa história que tem por aí um diabo que está fazendo uma série de coisas para prejudicar o povo. Precisamos parar de pensar assim. Tudo faz parte de uma grande obra, perfeita. Ela está se cumprindo perfeitamente. Ela não tem qualquer defeito, irmãos. O nosso estado atual é esse. Nós temos uma vida terrena, os seres humanos vivem ali, depois que eles morrem, ou eles sobem para as regiões dos céus da eternidade, o pessoal chama de paraíso e tal, ou eles vão para as regiões das trevas exteriores. Ali fica um certo tempo. Não por todo o tempo. A gente vai ver isso também. Demos um salto para o juízo final. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que essas regiões chamadas morte e inferno, elas vão ser destruídas. O inferno e morte são lugares de sofrimento que vão ter fim quando vier o juízo final. Então a palavra diz ali, deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que nele havia e foram todos julgados, cada um segundo as suas obras. Então a pessoa que está no inferno, ela não está condenada ainda. Está sofrendo as consequências das coisas loucas que fazia. Por isso que ela está no inferno. Mas ela vai ser julgada só no juízo. O juízo é que acerta a conta de todo mundo. Puxa a contabilidade lá, tal. Vem cá, pai. Você pode ficar, você não pode. Então o Senhor vai fazer essa separação. Para acabar com a história do inferno eterno também. Isso é importante, viu, irmãos? Acabar com essa coisa de inferno. Não, porque vai ficar no inferno para sempre. Não tem inferno eterno. A própria palavra diz isso, ó. A morte e o inferno foram lançados num lago de fogo. Essa é a segunda morte, tempo do juízo. Não tem mais morte e inferno. No juízo essas coisas vão desaparecer. E a terra vai continuar a sua existência com toda certeza. O mundo não vai acabar, fique tranquilo. Mas preocupado porque temos grandes desafios pela frente. Tá bem? No mundo futuro, nós vamos ter o universo visível, os seres humanos vivendo em paz no Espírito de Cristo, e os céus da eternidade continuarão existindo lá, porque são eles, na verdade, que sustentam a criação de Deus. Aí nós temos a criação de Deus e o universo visível e invisível. Claro que tudo é sustentado e depende da eternidade, que através de Cristo executa todas as coisas que estão à nossa volta, ao longo de toda a história. Bom, a gente já avançou aí uns 15 bilhões de anos. Muito bem. Agora vamos avançar um pouco mais. A Nova Jerusalém. É o mundo nosso. O profeta Isaías, ele diz no capítulo 65, versículo 20, não haverá nessa grande humanidade, nesse novo mundo, crianças que morram de poucos dias, nem velho que não cumpra os seus dias. O menino morrerá de 100 anos, e o pecador será de 100 anos amaldiçoado. Então, um mundo onde só vai ter o bem. Não vai ter mais morte prematura, acidentes, enfermidades, essas coisas todas vão ser eliminadas com a morte e o inferno, porque tudo vem da morte e do inferno. Na verdade, nós é que vivemos um inferno aqui na terra e ficamos doentes, estamos enrolados com os nossos pecados, com a nossa cruz que nós carregamos, insistimos na vaidade do mundo, nós damos ouvidos para o mundo, acreditamos no mundo em vez de acreditar no nosso Deus, porque não conhecemos bem a promessa. Achamos que a promessa é uma coisa, vou lá para a cidade celestial, vou ficar cantando no coral e tal. Sabe, coisinha para criança, irmãos. É necessário a gente acreditar que o mundo, evidentemente, continuará existindo. Uma nova humanidade vai ser construída pelos homens de bem. Não é isso que todos nós sonhamos? Casas sem muros, casas sem grades, homens vivendo, ajudando uns aos outros, construindo uma humanidade civilizada de verdade, sem doenças, sem terremotos, sem coisas loucas. Não é isso que nós sonhamos, irmãos? Não é isso que nós queremos para os nossos netos, para os nossos filhos? Eu penso que sim.
É isso que Deus vai nos dar. E nós estamos sendo chamados para participar desse novo mundo. É claro, irmãos, existem almas que não conseguem compreender nada disso. Estão adormecidas ainda. Para elas, o tempo ainda vai demorar. Um dia elas vão chegar lá e vão compreender o que nós hoje estamos compreendendo pela vontade e bondade de Deus, que nos chamou agora, que nos chamou. As religiões, as crenças, as doutrinas que existem no mundo, elas vão ser provadas. A hora que vier o juízo, você acha que não vão ser provados? O diabo é muito esperto, ele inventou uma história no meio evangélico que o sujeito vai sair voando para o espaço. Antes que o fim do mundo acabe, eu vou ser arrebatado. O Jesus vem buscar a igreja. Quem disse para você que a igreja é a noiva de Cristo? A igreja nunca foi a noiva de Cristo, você não pode me provar isso na Escritura. A noiva de Cristo é o mundo novo, a nova Jerusalém, irmãos. Então Satanás foi lá e inventou essa história, que o sujeito vai ser arrebatado para o céu. As igrejas evangélicas, todo mundo está esperando ser arrebatado antes de chegar ao fim do mundo. Nós vamos ser perseguidos, irmãos. Que arrebatado, você vai ser perseguido por causa da palavra de Deus. Quem viveu o tempo do fim vai sofrer grandes provas e desafios. O pessoal fica esperando ser arrebatado. Mas o diabo é esperto, né? O diabo é esperto. Inventa uma história, pessoal, fica tranquilo aí. A hora que chegar o aperto, vai subir para o céu. Essas coisas todas precisam ser tiradas do nosso meio, irmãos. Se nós somos homens e mulheres sérios, nós não podemos acreditar em fantasias. Deus não vai fazer nada sobrenatural para provar para as pessoas que Ele é Deus. Deixa de bobagem. Deus é maravilhoso. Ele não quer provar nada para você. Imagina se Ele vai fazer uma coisa sobrenatural, vai dizer, está vendo, eu sou Deus. Se nós estivéssemos no lugar dele, nós faríamos isso, porque nós somos orgulhosos e vaidosos e cheios de histórias. Não é mesmo? Nós queremos provar para as pessoas que nós somos bons, que nós somos isso, que nós somos aquilo, que nós temos poder. Se nós estivéssemos no lugar de Deus, com certeza nós faríamos isso. Mas o nosso Deus, o nosso Pai de amor, fazer coisas loucas para provar que Ele é Deus, Ele não precisa disso, irmãos. De forma nenhuma. É hora da gente começar a entender este Pai de uma forma um pouco diferente dessa maneira tradicional que eles enxergam o Senhor. Um dia, evidentemente, todas as coisas que são criadas não são eternas. Uma coisa eterna é uma coisa que sempre existiu, existe, existirá. Se em determinado momento Deus criou, a criação um dia tem que terminar nele. Obrigatoriamente pelo raciocínio do próprio Deus. Então, um dia, a criação vai voltar para Deus. E agora? E nós? Pode ser no seio de Deus? É um lugar bom para vocês ficarem um tempo? Vou dar uma esperança para os irmãos. Existe uma expressão bíblica chamada de eternidade a eternidade. Quer dizer que Deus cria sempre outras eternidades. Então não fica desanimado. Você vai passar uma temporada no seio de Deus, depois uma outra eternidade vai ser criada e você vai nascer lá e existir novamente. Amém? Ele é maravilhoso. Mas nós precisamos compreender as coisas por esse ponto de vista. Por quê? Para a gente excluir da nossa vida a ideia de que existe um sofrimento eterno. Não existe penas eternas. Não existe nada eterno a não ser Deus e nós. Nós não fomos criados por Deus, preste atenção nisso. Ele soprou a nossa alma. Se eu sou filho de Deus, eu tenho em mim todos os qualificativos do meu Pai. Então por que eu sofro? Então por que eu sou confuso? Por que eu fico doente? Por que eu passo por provas? Por quê? Por quê? Porque você ainda não entende o teu Pai. Quando você entendeu o seu Pai perfeitamente, não tem razão para você sofrer. Você tem que estar em comunhão com o teu Pai. Eu fico pensando, esses dias refletindo sobre a obra de Deus, me veio no coração uma pergunta, talvez de Deus. O que você gostaria para o teu filho? Disse, eu gostaria que o meu filho fosse como eu. Não, melhor, eu gostaria que ele fosse mais do que eu sou.
Não é isso que nós pensamos quando a gente tem um filho? Como é que Deus cria os seus filhos, dá luz aos seus filhos, e não quer que nós sejamos como Ele, irmãos? Ele quer que a gente assuma a nossa natureza divina. O Senhor quer que nós compreendamos a nossa eternidade, que não existe morte, irmãos. A morte é só a passagem daqui para os céus da eternidade, para outras experiências com Deus. O Senhor quer que a gente esteja mais perto dEle. Quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, mais nós vamos ser felizes. A natureza dEle vai tomando posse do nosso coração e Ele diz, eu quero habitar em você. Ele falou isso, eu quero estar no teu coração. Eu e meu filho queremos habitar dentro de você. E nós não compreendemos essas coisas. O que nós fazemos? Nós servimos a Babilônia. Nós ficamos servindo esse mundo de glórias, de ilusão, de mentira, de poder, de coisas fúteis. Esquecemos do nosso Deus e queremos ser felizes. Como que nós vamos ser felizes esquecendo do nosso Deus? Não podemos ser felizes, irmãos. Então, qual o segredo da felicidade verdadeira? Eu preciso buscar o Senhor. É a primeira medida. Não há problema material, não há nada, irmãos. Nós nos deixamos enganar pelo inimigo. O príncipe desse mundo é um mentiroso. O poder do mundo, os postos que o mundo tem como coisas importantes para esta vida, esse mundo vai passar. Todas as coisas vão ser destruídas por Deus, para que possa nascer uma nova vida, um novo mundo, uma nova humanidade, fundamentada na palavra de Deus. Não pode ser diferente, irmãos. É Deus que vai governar, é o Senhor que vai governar o mundo. Nós temos que, em tudo que formos fazer, irmãos, quando a gente compreender que nós somos eternos, quando nós compreendermos que não existe morte, que nós transitamos através daquela história que nós vimos a princípio, daquela realidade que começou num ponto, a nossa alma vai acordando. Eles costumam falar que a alma evolui. Não, a alma não evolui, a alma acorda, ela desperta. Na verdade, ela já sabe de tudo, porque ela veio de Deus. Então nós precisamos nos livrar das trevas e deixar que a luz de Deus inunde o nosso ser e nos enriqueça com todas as virtudes de Deus. Irmãos, nós somos marcados para sermos felizes. Nós somos filhos do Altíssimo. Quem é que tem poder sobre nós? A morte? O inferno tem poder sobre nós? A enfermidade? A perseguição? Quem poderá nos fazer mal? Nós somos deuses, nós somos filhos do Altíssimo, irmãos. Eu preciso assumir que eu sou filho de Deus. Quando eu começar a olhar para a Escritura, eu vou ver que eu estou lendo a minha história. Eu vou ver que eu estou lendo uma palavra que fala a um ser eterno, não a um ser que vai morrer. A um ser que já existe desde quando tudo começou. As almas foram criadas quando Deus criou todas as coisas através de Cristo. Tanto é que o nosso nome, diz a própria palavra, já está escrito no livro desde quando tudo começou, antes do mundo ser fundado. O meu nome, o seu nome está escrito lá. Nós temos que louvar este Deus, irmãos, pela grandeza dele, por ele se revelar a nós e dizer, ó, vós sois meus filhos. E a partir de agora, a gente comece a olhar a Escritura de uma outra forma, irmãos. Não como quem vai morrer, mas como quem vai viver para sempre. Porque sobre nós não tem mais poder a morte, não tem mais poder o inferno. O Senhor vai presidir a nossa vida a partir de agora. Que nós deixemos o Senhor entrar. Olha, deixa as tralhas velhas de lado, as concepções religiosas. Nós não estamos falando contra as igrejas, não. Ao contrário, as igrejas tiveram seu papel até agora. Um papel importante. Nós reconhecemos, evidentemente, todo o papel que ela teve na vida do povo e que ainda tem. Mas não é suficiente para o futuro. Não é suficiente. Eles não se entendem entre eles. É preciso que a gente entre no meio desse povo e diga, olha gente, nós somos todos irmãos. Vamos se abraçar, vamos construir esse novo mundo, vamos ajudar uns aos outros.
na fome, na doença, na dificuldade, na reconstrução. Vamos ajudar uns aos outros, nós somos irmãos. E quem que é mais do que o outro aqui, né? Quem é mais do que o outro? O que a gente descobre, na verdade, é que você não sabe nada. Conviver com o Espírito Santo, ou você aprende que você não é ninguém, ou você não vai entender nada, porque ele vem chamar a sua atenção. O outro não estava lá todo convicto, não, olha o seguinte, você não precisa olhar para o Velho Testamento, não. Você não precisa olhar para aquilo lá, não. Olha, o Novo Testamento é suficiente, Jesus salva. Você não precisa saber de nada, não. E toda uma história que nós precisávamos saber, escondida na minha pobre maneira de enxergar a Escritura. Se eu não ouço a voz do Espírito, vai lá ver, tem uma coisa lá que eu preciso te mostrar. Eu fico imaginando, irmãos, quantas coisas ele ainda vai me mostrar. Tem pouco tempo ainda nessa vida, mas eu virei outra vez. Para ele continuar me mostrando. Eu quero saber de todas as coisas. Ele vai revelar muito para nós. Nós ficamos muito felizes de ter podido abordar com os irmãos um assunto tão complexo, né? Evidente, nós criamos o universo e sumimos com ele. Mas eu acredito que os irmãos já estão despertos o suficiente para entender que as coisas têm que ser segundo um caminho inteligente. A inteligência é uma ferramenta que Deus deu para nós. Nós precisamos usar essa ferramenta para entender melhor os propósitos do nosso Pai. Que nós sejamos abençoados, guardados no amor do Senhor. E sejam esses dias momentos de conversa, diálogos, convivência, de revelações, reflexões para toda a comunidade. O Senhor nos guarde no seu amor.